Minha gente, estamos aqui, Adriano de Jiquié e Adriano de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Li a Bíblia na rua hoje, li aqui, João, capítulo 2, de 13 até 22. Então essa leitura já gravamos ontem, porque ontem era feriado em Itapiraí, nós não lemos na rua, gravamos. Então a leitura de hoje já foi gravada ontem. Jesus expulsando os vendilhões do templo. Parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Essa leitura já fizemos e já gravamos. Então, por isso, hoje eu vou gravar a leitura que fiz domingo à noite na igreja, na segunda Igreja Batista de Piedade, onde meu pastor Aguinaldo Bernardi me deu a oportunidade para pregar domingo à noite, e eu preguei sobre as filhas de Zelofeade, lá em Números 27. Então hoje eu vou fazer essa leitura aqui, não é? Números 27, as filhas de Zelofeade. Vamos ler aqui essas mulheres corajosas que promoveram uma revolução em Israel, porque elas defenderam o direito que elas tinham, ou pelo menos achavam que tinha, não é? Naquele tempo, quando mulher não recebia herança, só os filhos homens, elas fizeram a reivindicação e obrigou Deus a mudar a lei. Foi Deus que mudou a lei por causa das filhas de Zelofeade, não é? Vamos ver aqui essa leitura em Números 27, não é? De 1 até o verso 12, de 1 a 11. Vamos ver aqui, as filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade. Vamos ver essas mulheres corajosas aqui, mulheres corajosas, respeitosas, agiram com muita firmeza e conseguiram o que queriam, né? Debaixo da liderança de Moisés, o servo de Deus. Vamos ver aqui. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram, vamos ver o que essas mulheres disseram. O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, Jeová, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Está aqui, mulheres, tiveram a coragem de reivindicar. Não é justo, né? Era uma norma daquele tempo, era a lei daquele tempo. As mulheres não recebiam herança. Quando uma morria e não tinha um filho, homem, a sua herança passava ali para os seus irmãos. Desapareceria o nome dele, ou desaparecia o nome dele, e as suas filhas não queriam isso. Elas disseram aqui, não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor.
que está uma lição para os líderes. Quando recebem uma reivindicação séria, não pode dar uma resposta imediata. Consultar ao Senhor Jeová. Moisés fez isso. Diante daquela reivindicação das filhas de Zelofeade, justa reivindicação, mas não estava na lei, não havia uma lei ainda para isso. Então Moisés foi falar com o Senhor, porque todo líder tem um líder maior. Não há ninguém nesse mundo que seja líder absoluto que não tenha ninguém acima dele, né? Se não tiver ninguém dessa terra, tem Deus, que é o líder geral de todo mundo. E foi isso que Moisés fez, foi falar com o seu líder, que era Deus. Foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o colocou naquela liderança, e agora ele recebia aqui uma reivindicação de 5 mulheres enérgicas, poderosas. E ele vai falar com Deus. Moisés levou o caso delas ao Senhor Jeová, e Jeová disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. É Jeová que está dizendo. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel. E agora o Senhor faz a nova lei. Agora você, Moisés, dá a herança do pai delas para elas. Para elas. E diga ao povo de Israel. Tem mais ainda. Além de dar a herança para as filhas de Zelofeade, conforme elas estão pedindo, você ainda vai dizer mais ao povo. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Então agora, essa reivindicação das filhas de Zelofeade passou a ser lei em Israel. E hoje, no nosso Código Civil brasileiro, está melhor ainda, porque as filhas herdam igualmente com os filhos, né? Porque aqui na lei dizia só se elas só recebiam a herança se não tivessem irmãos homens, né? Porque naquele tempo elas não podiam receber. Simplesmente apagavam o nome do pai delas da história. O que elas estão reivindicando aqui é a memória do pai. A memória do nosso pai. A memória do nosso pai não pode ser apagada. Então é isso que elas queriam, né? A memória do nosso pai não pode ser apagada. Dê a terra do nosso pai para nós, né? Então, a lei foi feita naquele tempo. Quando não tinha filho, então passava agora para as filhas. Mas hoje, independentemente de ter filho ou não ter filho, hoje todos herdam igualmente no nosso Código Civil brasileiro. Nesse mesmo sistema aqui. Primeiro os filhos, se não tiver filho, vai para os irmãos, se não tiver irmão, vai para os tios, vai para os primos, vai para o parente mais próximo. Mas a reivindicação das filhas de Zelofeade, nós todos devemos para as filhas de Zelofeade, porque elas foram as primeiras a fazer essa reivindicação. Diante de Moisés, e Moisés foi falar com Deus, e Deus determinou. E Deus continua falando, né? Então hoje, filhos e filhas têm os mesmos direitos. Quando seus pais morrem, a herança é distribuída igualitariamente entre filhos e filhas. Louvado seja Deus
mas vamos aprender com as filhas de Zelofeade. Vamos reivindicar com respeito, com cuidado, e vamos ter a coragem de dizer, não é justo, é legal, mas não é justo. Aleluia. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.